avançar aqui, no módulo anterior, no módulo 2, eu falei que o total de instruções técnicas do Corpo de Bombeiros são 46. Na verdade, são 45 instruções técnicas. A 44 fala sobre proteção ao meio ambiente e a instrução técnica 45, ela fala sobre a segurança no transporte sobre trilhos, tá? Então, a 45 é a última instrução técnica anexa ao decreto 63.911 de 2018, tá bom? Avançamos então. Não deixem de compartilhar, curtir e deixar o seu like aqui nessas informações. Deixem o seu like aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos avançar então para o módulo 2 desse curso de formação de brigada de incêndio. E o módulo 2, ele trata de teoria do fogo, tá? Fogo é a mesma coisa que combustão. Mas o que é combustão, pessoal? Nós falamos que combustão é uma reação química autossustentável que libera luz, calor e fumaça. Reação química autossustentável que libera calor, luz e fumaça, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. Dentro dessa teoria do fogo, nós temos o tetraedro, tá? Para que exista fogo, são necessários 3 elementos. Após o surgimento do fogo, aparece um 4º elemento. Por fim, temos aí, né, um tetraedro. Um dos elementos do fogo é o combustível. O combustível, tá? Madeira, papel, tecido, qualquer material que queime, ele alimenta o fogo, pessoal. Já o segundo elemento do tetraedro do fogo é o oxigênio, tá? O oxigênio e comburente é a mesma coisa, tá bom? Elemento presente no ar atmosférico. O oxigênio, ele ativa a chama. O oxigênio, ele ativa a chama. Terceiro elemento, o calor ou qualquer fonte de ignição, que dá início a esse fogo que nós estamos falando. Energia necessária para que o fogo inicie e continue, o calor. O 4º elemento, a reação em cadeia. A reação química em cadeia, ela faz com que esse fogo vá se propagando no material combustível. Por isso, nós falamos que existe, então, né, um tetraedro do fogo. Didático, tá, pessoal? Para a gente saber que são 4 elementos, para a gente memorizar, tá? Mais figuras diversas criadas para que a gente consiga memorizar mais, né, esse tetraedro do fogo. Eu coloquei aqui uma imagem em que aparece uma pirâmide onde tem o tetraedro do fogo, tá? O comburente, o oxigênio, o combustível, o calor e a reação química em cadeia, que vai estar desse lado aqui ou embaixo, né? O importante é nós memorizarmos que o tetraedro do fogo são 4 elementos. 4 elementos. Uma outra figura aqui com 4, né, triângulos, cada um com um dos elementos do tetraedro do fogo. Uma outra figurinha ilustrativa aqui também com 4 elementos do fogo. O importante, né, pessoal, nós memorizarmos que são 4 elementos esse tetraedro do fogo. Combustível, calor, reação química em cadeia, tá? E o famoso oxigênio. Os combustíveis, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Madeira, papel, tecido, tudo que queima na superfície e em profundidade. Já os líquidos, tá? Combustíveis e inflamáveis, tá? Os gases, diversos tipos de gases, o mais conhecido, o GLP, o gás liquefeito de petróleo que nós temos na cozinha da nossa casa, que nós temos nos restaurantes, em vários tamanhos de recipientes, tá bom, pessoal? Calor, um dos elementos do fogo, o calor, é gerado pela transformação de outras formas de energia, quais sejam energia química, energia elétrica, energia mecânica e energia nuclear. A energia química, a quantidade de calor gerado pelo processo de combustão. O calor gerado pela passagem de eletricidade através de um condutor, como um fio elétrico ou um aparelho eletrodoméstico, é uma energia elétrica. Energia mecânica, o calor gerado pelo atrito de 2 corpos.
Energia nuclear, o calor gerado pela fissão, ou seja, pela quebra do núcleo do átomo. Aqui tem algumas ilustrações para a gente fixar melhor o entendimento. Uma energia química, o fogo, o calor saindo dessa fogueira aqui. Uma energia mecânica, o calor sendo gerado pelo atrito desses dois corpos, a madeira, tá? Em outra madeira. Tá? A energia elétrica, aqui o ferro de passar, né? Está conectado lá o fiozinho à energia elétrica da residência, né? E logo aqui é aquecido, tem uma energia elétrica aqui gerando calor. E por fim, tá? Uma energia nuclear, que é aquela então que nós falamos gerada no interior dos átomos, onde tem elétrons, prótons, nêutrons e etc, etc. Oxigênio. Esse danadinho aqui está presente na atmosfera, pessoal. É o elemento que possibilita a vida às chamas e intensifica a combustão. A atmosfera é composta por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Quando o oxigênio ele começa, ou melhor, quando o oxigênio ele está entre 21% e 16% na atmosfera, tá? A queima é completa e nota-se chamas. Nesse momento, naquele fogo, a gente vê as chamas. Conforme o oxigênio vai diminuindo e num compartimento, num lugar fechado, chegue lá de 16 a 8%, a queima torna-se mais lenta. Notam-se brasas e não mais chamas nesse local. Quando a porcentagem de oxigênio chega a 8% em direção a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1%, não há mais fogo, não há mais combustão, por falta de oxigênio. Nós falamos que o oxigênio é um dos elementos tetraédro do fogo. Quando falta um desses elementos, o fogo se extingue. Nesse momento em que o oxigênio ele está abaixo de 8%, ele não é mais capaz de sustentar ou dar vida à chama, tá bom? O início, a chama. O início é o calor que faz acontecer, tá, pessoal? Sustentar aqui o fogo. A reação química em cadeia. A reação química em cadeia torna a queima autossustentável. O calor irradiado das chamas atinge o combustível e este combustível é decomposto em partículas menores que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez o calor para o combustível, formando um ciclo constante. Então, a reação em cadeia, pessoal, aqui eu acho que fica legal e fica visível, né? A gente entender e ver aqui, ó. Nessa ilustração aqui, o fogo já está acontecendo, ele está consumindo o oxigênio da atmosfera, ele está decompondo a madeira, que é o combustível, e aqui está acontecendo uma reação química em cadeia, onde o calor irradiado do fogo aqui para o material combustível começa a decompor o material e dando uma sequência à queima da madeira. Isto é uma reação química em cadeia, tá, pessoal? Então, aqui estão os 4 elementos do tetraedro do fogo: o combustível, o oxigênio, o calor e a reação química em cadeia, que é, né, esse momento aqui em que o fogo vai se propagando pelo combustível, tá bom, pessoal? Caminhamos. Pontos de temperatura. Existem 3 pontos de temperatura: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição ou autoignição. Ponto de fulgor, temperatura mínima, onde o material combustível começa a desprender gases ou vapores inflamáveis e, com uma fonte externa de calor, inflama-se. Porém, quando a fonte é retirada, a chama apaga-se. Por que essa chama apaga-se, pessoal? Porque ainda não tem uma quantidade de gases ou vapores suficiente para manter a chama. Já no ponto de combustão,
as informações iniciais são iguais. Temperatura mínima, onde o material combustível começa a desprender gases ou vapores inflamáveis e, com uma fonte externa de calor, inflama-se. E quando a fonte é retirada, a chama continua. Então, por que essa chama continua? Porque agora tem mais gases ou vapores inflamáveis que quando entram em contato com essa centelha pega fogo e agora se mantém. Então, a diferença entre ponto de fulgor e ponto de combustão está exatamente nesse momento, onde no ponto de fulgor tem um pouco menos de gases, e quando se retira a fonte externa de calor, esse fogo apaga-se, e no ponto de combustão, já não. Tá? Acontece o fogo pelo contato externo de uma centelha, de um calor. Quando se retira essa centelha, esse calor, o fogo permanece. Por quê? Porque agora tem mais vapores inflamáveis. E né, nesses dois casos, tem que ter uma fonte externa de calor entrando em contato nesse momento, tá, pessoal? Já o ponto de ignição, nós falamos que a temperatura mínima, onde o material combustível começa a desprender gases ou vapores inflamáveis, que inflama-se sozinho, sem uma fonte externa de calor. Ou seja, passou pelo ponto de fulgor, não teve contato com centelha nenhuma, passou pelo ponto de combustão, não teve contato nenhum nesses gases com uma fonte externa de calor, e agora chegou no ponto de inflamabilidade desse combustível, que é o ponto de ignição. Ele pega fogo, né, praticamente sem ter contato com uma fonte externa de calor, só pelo aquecimento do material combustível. Pontos de temperatura. Aqui representando, pessoal, esses 3 pontos que nós falamos, tem aqui o ponto de fulgor, onde mostra uma temperatura em determinado ponto aqui nesse termômetro, que quando entra em contato aqui uma centelha externa com o vapor desprendido desse combustível, pega fogo. Mas quando se retira essa fonte externa de calor, o fogo se extingue, o fogo se apaga, tá? Isso é ponto de fulgor. Já o ponto de combustão, vocês percebem aqui no termômetro que a temperatura já aumentou um pouco mais, tá? E agora, né, em algum momento, entra em contato uma fonte externa de calor com aqueles vapores inflamáveis. Pega-se fogo, mesmo que se retira esse palito de fósforo, esse isqueiro, essa fonte externa de calor, o fogo permanece. Por que ele permanece? Porque agora tem uma quantidade maior de vapores inflamáveis, e é um ponto em que o fogo permanece mesmo sem essa fonte externa de calor, tá bom? Aqui embaixo vocês vão perceber que o termômetro, né, mostra que a temperatura está aqui no topo já, né? Tá? E aqui, ó, tá? Não tem fonte externa nenhuma de calor que entrou em contato com esses vapores. Mesmo assim, ele auto-inflamou-se, ou seja, pegou fogo, né? Sem ter essa fonte externa de calor, tá bom? Então, a definição de ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição são estas. Se vocês estudarem e tentarem memorizar, vocês vão, né, ficar craques e vai ficar na memória, tá? Pessoal, finalizamos então o módulo 3, onde nós falamos aí, né, sobre teoria do fogo, tá bom? Espero que eu tenha contribuído em acrescentar conhecimentos para vocês e que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deixem o seu like e divulguem para os amigos. Compartilhem, 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 tá? Estamos juntos. Até então, né, o módulo 4, onde nós vamos estar falando sobre métodos de propagação do calor. Métodos de propagação do calor. Pessoal, até lá!